Bom, meus queridos, e dando continuidade ao nosso capítulo 7, para finalizarmos, em abril de 1940, os alemães invadiram a Dinamarca por razões de segurança, pois esse país fazia divisa com a Alemanha. Na sequência, ocuparam Noruega, visando garantir o fluxo de minério de ferro que os alemães importavam da Suécia, país vizinho aos noruegueses. Bom, após sucessivas vitórias na Primeira Guerra Mundial, nessa fase dessa guerra, Hitler estabeleceu o domínio sobre toda a região central ocidental da Europa, exceto a Romênia e Itália, suas aliadas. Algumas nações se declararam neutras, como Espanha, Portugal, Turquia, Suécia e Suíça. A Inglaterra mantinha suas defesas e fornecia exércitos aos aliados na luta contra a expansão nazista. Os alemães haviam preparado a Operação Leão do Mar, cujo objetivo era o desembarque em território inglês. Tal ação seria precedida por bombardeios aéreos, o que passou a ocorrer a partir de 1940. A Força Aérea Nazista despejou dia e noite bombas sobre as principais cidades da Inglaterra. Apesar do grande número de mortos e feridos e dos prejuízos materiais, os britânicos resistiram ao massacre e venceram. Em menos de 6 meses, Hitler perdeu em torno de 2.000 aviões nessa batalha. O mito da invencibilidade alemã começava a ser quebrado. Bom, em abril de 1941, os alemães atacaram a Iugoslávia e a Grécia. Na Iugoslávia, milhares de servos que apoiavam a União Soviética foram assassinados. Italianos e alemães defendiam o surgimento de um Estado para os croatas, povo que também habitava a Iugoslávia. Contudo, a proposta ítalo-alemã era que esse novo Estado fosse totalmente subordinado ao eixo, o que impediu a adesão de muitos croatas. Em 22 de 1941, os alemães puseram em prática a chamada Operação Barba-Roxa, que consistia em um ataque maciço à União Soviética. Em poucos dias, um amplo território da União Soviética estava ocupado e os alemães se aproximavam das importantes cidades Leningrado e Moscou. A partir desse momento, a Alemanha passou a guerrear em dois lados: o oeste de seu país, que era a frente ocidental, contra os aliados, e a leste, a frente oriental, contra a União Soviética, que acabou se unindo aos aliados nesse momento. As relações diplomáticas entre Japão e Estados Unidos estavam totalmente abaladas, desde a agressão japonesa à China em 1932. A causa principal das tensões entre os dois países foi a disputa pelo domínio das fontes de matérias-primas e mercados da região do Pacífico. Bom, o governo japonês, o seu imperador, ficou convencido em atacar Pearl Harbor, principal base militar dos Estados Unidos. E isso os Estados Unidos não perdoaram. Consideraram o ataque uma traição. Por esse motivo, Roosevelt decretou a entrada dos Estados Unidos definitivamente na Segunda Guerra. A Alemanha e a Itália, aliados do Japão, por sua vez, declararam guerra aos Estados Unidos. E aí, novamente, os Estados Unidos, atacaram cidades japonesas, para rendição. Hiroshima e Nagasaki. O Japão ficou arrasado economicamente. Bom, e nesse contexto tivemos também o dia D. Foi a libertação da Península Itálica a partir da Sicília, com a ação em 3 frentes, que seria muito difícil para Hitler conseguir manter suas posições. A derrota alemã começou com a ofensiva soviética contra o exército alemão, em 1941. Até a derrota definitiva dos alemães, a cidade de Stalingrado, em 1942, ocorreram diversas batalhas entre os exércitos soviéticos e alemão também.
Mussolini tentou fugir para a Suíça, mas foi preso e fuzilado por antifascistas. A libertação da França teve início com o desembarque das tropas aliadas na Normandia em junho de 1944, que foi declarado o Dia D. Após o desembarque, a operação conhecida como Overlord exigiu 2 meses de combate para a libertação da França do domínio alemão. Em fevereiro de 1945, os líderes políticos dos principais países que lutaram ao lado dos aliados se reuniram em Yalta, cidade localizada no litoral do Mar Negro. Em reunião, que ficou conhecida como Conferência de Yalta, ocorreu em segredo e teve como objetivo decidir o fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, em 1945, a Alemanha foi invadida pelas tropas aliadas. Em 30 de abril desse ano, Hitler se suicidou. Em 2 de maio, a bandeira vermelha soviética tremulou no Reichstag em Berlim. E no dia 8 de maio, o governo alemão se rendeu, dando fim ao Terceiro Reich. Bom, e a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim na Europa.